Beleza. Aqui está a lista, né? A lista eu julgo então que ela é desafiadora e dentro do nível de vocês. Tem uma opção aqui. Tá. Deixa eu... Tem gente acompanhando aqui. Beleza. Então a gente tem a questão 1, questão 2, 3 e 5. E aí, o que eu fiz? Eu separei aqui um PDF, eu fiz um manuscrito de como resolver de cada uma dessas questões. E aí, eu não resolvi todas as questões, eu resolvi algumas e dei dicas de como resolver outras. Por exemplo, na questão número 1, como ela é muito fácil de ser feita, eu não resolvi ela, eu só dei dica de como resolver. E aí, o que eu faço? Eu pedi para você resolver essa lista, você tem que aplicar então a lei dos cossenos. Para você aplicar a lei dos cossenos aqui, você tem que levar em consideração que esse vetor v e esse vetor u são vetores genéricos que podem ser aplicados para várias situações. E aí na situação do item A, o vetor v pode ser o vetor x, né? E o vetor u pode ser substituído pelo vetor y. Então tá aqui, ó. Os vetores dos itens A e B são representados por x e y, portanto devem imprimir uma outra roupagem para essa lei dos cossenos. E essa roupagem fica aqui, ó. Já que y mais x é o vetor R, né? Que eu ensinei para vocês como que efetua aqui a soma geométrica, né? Então a soma do vetor y com x deve dar um vetor mais ou menos aqui, nessa região aqui. Ele sai daqui da origem, né? E vem até aqui mais ou menos. E a soma desse vetor x mais y aqui, ele vai dar mais ou menos aqui assim, deixa eu ver. Ele vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Vai ser um vetor somado até aqui. E aí você vai perceber, ó. Vamos fazer uma estimativa de quanto que vai valer o módulo do vetor x mais y. Pensa aqui comigo. Qual que é o comprimento do vetor x? A gente tem que contar esses segmentos de reta aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o último pedaço. Então o vetor x tem um módulo igual a 5. E o vetor y aqui embaixo tem um módulo igual a 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Tá, então o vetor y mais x ele vai estar mais ou menos por aqui assim. Então certamente o módulo dele vai ser por volta de 5 unidades, né? Porque ele é tão grande quanto o vetor x, então ele vai ter mais ou menos por volta de 5 unidades. Eu chuto que vai ser um pouquinho maior que 5. E aqui, quantas unidades vai ter a soma do vetor x mais y? Deixa eu ver aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4 unidades. Aqui tem 1, 2, 3, 4 unidades. Ele vai até aqui mais ou menos, deixa eu ver. Faz o paralelograma aqui, o outro paralelograma aqui. Ele vai até aqui mais ou menos. Então ele vai valer algo perto de 3 unidades ou 2 unidades e meia, né? A soma do vetor x mais y aqui. E aí você vai encontrar esse módulo aplicando a lei dos cossenos, né? Para cada um desses vetores, cada uma dessas situações. E aí, ó, se no item A o vetor x tem módulo 5 e o vetor y tem módulo 2, então na hora de substituir os valores aqui, ó, do módulo x e y, eu vou colocar no lugar do x, vou colocar o 5, aí vai ficar 5 ao quadrado. No lugar do 2 vai ficar, no lugar do y vai ficar 2, depois 2 ao quadrado, 2 vezes 5 vezes 2 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 vale quanto? Deixa eu lembrar. Eu acho que cosseno de 60 vale meio. Depois vocês têm que confirmar na calculadora. Na calculadora fica mais fácil. O item 2, para você resolver, você vai usar essa equação matemática aqui, ó, que é a equação da velocidade média escalar, que é simplesmente a posição final menos a posição inicial, dividido pelo instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. E aqui, nesse exercício 2 aqui, eu lembro que eu falei para vocês que, de uma maneira geral, praticamente na grande maioria das vezes, o instante de tempo inicial é sempre zero, né? Mas pode acontecer de eu começar a medir um movimento a partir de um instante de tempo lá no futuro. Sei lá, a partir das 6 horas, por exemplo, marcando o relógio, né? Então o ônibus passa pelo quilômetro 30,
numa rodovia às 6 horas da manhã. E depois, às 9 horas e 30 minutos, passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade média desse ônibus, né? Deixa eu ver. Não é nada muito elaborado, não é nada muito alto não, essa velocidade do ônibus. Eu chuto que vai dar algo em torno de 80 km por hora. Mas aí eu tô chutando, né? A gente, para ter certeza, tem que fazer o cálculo. E é por que eu peguei no pé dessa questão 2? Por causa dessa unidade aqui, ó. Dessa quantidade 9 horas e 30 minutos. Você tem que ter na sua cabeça que 9 horas e 30 minutos não é a mesma coisa que escrever esse aqui, ó. Deixa eu escrever no punch. É muito comum o aluno de física cometer esse tipo de erro, né? Ele vê aqui que 9 horas e 30 minutos é igual a 9,3 horas. Isso aqui é errado, tá? Tá errado. Não é isso. Por que que tá errado? Porque 30 minutos, na verdade, é meia hora, né? Então, o que que significa 9 horas e 30 minutos aqui? Significa 9 horas mais 30 minutos, né? E aí você tem que lembrar que 30 minutos é equivalente a meia hora, 60 minutos é equivalente a 1 hora, e aí dou mais um exemplo, né? 120 minutos vale 2 horas, e 20 minutos vale quantas horas? 20 minutos vale 1/3 de hora, então é esse hora aqui dividido por 3, né? Então 20 minutos é igual hora dividido por 3, mas não é o caso aqui. Logo, no lugar de 30 minutos eu vou substituir quem? Meia hora. 9 mais meio dá 9 horas e meia. Por isso que a gente fala, né? 9 horas e meia. Essa palavra e, quem pode explicar melhor como ela é classificada é o professor Tiago e a professora Mariana. Ele é uma palavra que significa adição, né? Eu estou somando duas quantidades. Então, 9 horas e meia, né? E meia hora. Então, estou somando. E aí, então, eu vou aplicar o intervalo de tempo, que é tempo final menos tempo inicial. O tempo final é 9 horas e meia, né? 9,5 horas. O tempo inicial é 6. Então, quanto tempo que demorou para o ônibus sair do quilômetro 30 e chegar no quilômetro 240? Ele demorou 3 horas e meia, né? E qual foi o intervalo de distância que ele percorreu? De 30 até 240. Aí você tem que fazer a posição final menos inicial. E aí é 240 menos 30 dá 210 km. Então o ônibus percorreu 210 km em 3 horas e meia. Deixa eu já adiantar aqui o resultado. 60 km por hora é a média do ônibus. Eu tinha chutado 80, né? Tá vendo? Errei. E aí eu peço para você transformar algumas unidades de medida, porque esse tipo de coisa aqui é muito importante. Por que que é importante? Porque dentro da física, quando a gente vai aplicar física, estudar a física de uma maneira mais profunda, estudar os fundamentos da física mesmo, e aplicar isso na ciência, nas suas práticas experimentais de ensino ou de pesquisa mesmo, etc., é muito mais comum a gente escrever a velocidade dos objetos em metros por segundo, né? E aí, por caso do carro e grandes máquinas, né, que vão para grandes máquinas de transporte, a gente utiliza km por hora, que é mais difundido essa unidade de medida. Então, de uma maneira mais educacional, a gente usa metros por segundo, de uma maneira mais geral, na vida cotidiana, né, na vida civil, a gente usa km por hora. E aí você tem que saber, por exemplo, ó, se um objeto, uma partícula, está viajando a 3 metros por segundo, em 1 hora, quantos quilômetros ele vai percorrer? Ou seja, qual é a sua velocidade em quilômetros por hora? E aí é o que estou pedindo, né? Eu quero transformar as unidades de metros por segundo para quilômetros por hora. E aí qual que é a receita de bolo para fazer isso? A receita de bolo é o seguinte: você tem que saber que 1 metro por segundo é equivalente a 3,6 km por hora. Ou de outra maneira, se uma partícula percorre 1 metro a cada segundo, em 1 hora ela vai percorrer 3,6 km, né? E aí, por exemplo, eu dou o exemplo aqui do item 3. Eu literalmente faço ele todo. Como que eu vou transformar então 2π metros por segundo em quilômetros por hora? Faz assim, ó.
Se 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora, então no lugar do metro por segundo eu vou colocar 3,6 km por hora. Você aprendeu isso lá na matemática, né? Do 7º, 8º, 9º ano, né? Matemática do 5º ano é mais simples. Onde você aprende as potenciações, raiz quadrada, né? Isso aqui já é conta de 7º ano. Coisinha simples. Então você substitui uma variável, uma quantidade pela outra. Porque elas são equivalentes, elas são iguais, né? Elas têm o mesmo peso, elas têm a mesma aparência, elas têm a mesma qualidade. É o significado dessa expressão matemática aqui, igual. Logo, no lugar aqui do metro por segundo, eu vou colocar 3,6 km por hora. Aí vai ficar 2π vezes 3,6. 2π vezes 3,6 é igual a 7,2π. Você pode colocar o valor aproximado? Pode, não tem problema. Aí você coloca aí na sua calculadora, tá? O professor Celso Ferst, que no caso sou eu, gosta muito de usar calculadora. Então, calculadora é a nossa ferramenta. Cara, a calculadora é a nossa paixão, velho. Use o máximo possível de calculadora. Sempre pergunte se você pode usar calculadora. Até mesmo em concurso. É para provocar mesmo, tá? Você tem que provocar essa mudança de paradigma. Eu acho besteira a gente ser proibido de usar calculadora. Na verdade, a gente tem que aprender a usar calculadora, né? E a calculadora científica é um ótimo começo para a gente aprender linguagem de programação, que certamente eu tenho algum aluno que vai aprender linguagem de programação e utilizar na sua carreira de biotecnólogo, né? Vocês que estão aí na biotecnologia e querem... Ó, gente, eu estou apresentando aqui, tá todo mundo vendo, né? Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Obrigado. Aqui então tenho, eu faço um item da questão 4 também, eu escolhi o item I. Aqui ele quer saber quando ele percorre, por exemplo, quando o objeto percorre 333 km em 1 hora, ele percorreu uma média de quantos metros a cada segundo? Né? Ou seja, qual é a sua velocidade? Uma partícula com 333 km por hora imprime uma velocidade de metros por segundo no valor de quanto? Né? Qual que é esse valor dessa velocidade de metros por segundo? E aí, eu quero dizer para vocês que eu escolhi alguns números aqui típicos que a gente vê com bastante frequência dentro da física, tá? 2 vezes 10, 2 vezes a raiz de 10 é um número bastante frequente de acontecer dentro da física, porque a gente estuda muitas situações que envolvem trigonometria, e às vezes quando a gente estuda trigonometria, eventualmente surge uma raiz quadrada, né? Dentro da física envolve situações que eu tenho um movimento circulatório, né? Um movimento circular. Circulatório é lá da biologia. Envolve movimentos circulares. E movimentos circulares envolve π, né? A constante π. Por exemplo, da onde que vem o número π? O número π nada mais é do que o perímetro de um círculo dividido pelo seu raio. Não, pelo seu diâmetro. Simplesmente isso. Só isso. Perímetro do círculo dividido pelo... Então você pega aí um copo, aí, uma tigela que você tem. Aí você passa uma fita métrica em torno dela. Você vai ter o perímetro dessa circunferência. Depois usa a mesma fita métrica e mede o diâmetro dessa tigela. Aí se dividir o perímetro pelo diâmetro, você tem um valor aproximado de 3,14. É daí que vem o π. Né? Certamente você esqueceu. Você aprendeu isso, mas você esqueceu. E 333 geralmente é a velocidade média do som no ar. Bom, então 333 km por hora imprime quanto em metros por segundo? Você tem que lembrar o seguinte. Você vai usar essa mesma igualdade aqui de 3,6 km por hora igual a metro por segundo. O que você vai fazer aqui? Ó? Se 3,6 está multiplicando esse lado esquerdo da igualdade, ele passa para o outro lado dividindo. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aí eu posso pensar assim, ó, que 1 km por hora é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6 vezes metros por segundo. Né? Eu posso colocar aqui colocar na calculadora 1 dividido por 3,6
por 3,6 e para evitar essa fração? Pode, não tem problema não. Só que fica um valor aproximado. E aí eu não curto muito o valor aproximado. Olha lá, fica 0,27, né, 28, né? É como se eu tenho uma partícula viajando, percorrendo uma trajetória com velocidade de 28 centímetros por segundo, em uma hora ela vai percorrer 1 km, né? Só que como é um valor aproximado, em vez de colocar 0,28 centímetros, eu vou colocar 1 dividido por 3,6. E aí, no lugar do quilômetro por hora, eu vou substituir por 1 dividido por 3,6 vezes metro por segundo. Então, pula fora esse aqui, entra 1 dividido por 3,6 vezes metro por segundo. E aí a gente tem uma multiplicação de frações, né? Isso aqui é uma fração, 333 também é uma fração. A parte de baixo da fração, que eu nunca lembro o nome, eu acho que é denominador. Se não aparece nada, significa que tem o número 1 aqui embaixo, né? Então é 333 vezes 1, 1 vezes 3,6. Logo, 333 dividido por 3,6. Felizmente, você faz isso aqui na calculadora e dá um valor redondo até a segunda casa decimal. Dá um valor de 92,5 metros por segundo, que é uma velocidade bem alta. Seria a velocidade do som. Essa aqui seria a velocidade do som no ar, né? No ar sob CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é a atmosfera com pressão de uma atmosfera e temperatura por volta de 22 graus, 26 graus, não me recordo. Bom, questão 5. Eu não resolvi ela, mas eu inventei em cima da hora uma questão que eu acho muito parecida, e o algoritmo de resolução dela também muito parecido com a questão 5. E eu escolhi 2 itens para ela, né? Então essa questão 5, essa questão que eu formulei aqui, é muito parecida com essa questão 5 que está aqui. Só que eu dei uma contextualizada nela. Aqui eu falo só o movimento de um carro, né? Da onde essa questão eu peguei de um livro. Ele nem fala de um carro, ele simplesmente fala a função horária de um móvel. A função horária de movimento de um móvel. Aí fica muito abstrato, né? Vamos deixar mais contextualizado. A função horária de um movimento de um carro pode ser aproximada por essa equação matemática simples aqui, não tem problema. Existem situações parecidas com essa. Por exemplo, a viagem de um carro percorrendo uma trajetória da BR-63, por exemplo, com poucos caminhões de madrugada, pode imprimir uma equação matemática muito parecida com essa, né? Para distâncias por volta de 200 km, né? Bom, aí a questão que inventei é o seguinte. Você imagina, então, aqui uma formiga andando sobre uma fita de slackline, né? Certamente você já viu essa brincadeira do slackline, que é um tipo de esporte. Você amarra uma fita, né, em duas extremidades. E essa fita ela tem que ficar paralela ao chão, né? Por esse motivo a gente sabe que a Terra é plana. E aí a fita é paralela à Terra plana. E aí o sujeito brinca lá em cima da fita, fica andando para lá e para cá. Só que aí tem uma formiga tucanguira andando sobre essa fita. E aí, para quem não conhece a formiga tucanguira, é a formiga mais poderosa que existe no planeta Brasil. Você pisa em cima dela, você parece estar pisando em cima de uma pedra, e ela sai rindo da sua cara, e ela faz barulho. Mas aí é curiosidades, né? É uma formiga que tem no cerrado, então você toma muito cuidado com ela, porque ela dá febre, a mordida dela. E ela é poderosa, e ela, além dela ser poderosa, ela tem uma super velocidade de 0,1 metros por segundo, tá? Para uma formiga essa velocidade é altíssima. Eu chutei, né? Eu não medi isso, não peguei nenhum livro, eu só chutei. E sei que mas por experiência própria, eu sei que a tucanguira é a formiga mastodôntica do nosso cerrado. E então, que eu quero que você imagine aqui? Que numa árvore, ela parte da árvore do lado esquerdo
essa árvore do lado esquerdo, eu convencionei que essa árvore está exatamente na origem do meu sistema de coordenadas. Então eu formulei aqui um sistema de coordenadas, x, né? Tudo que vai pra, eu ensinei para vocês, né? Tudo que vai para a direita é positivo. Por isso que a velocidade aqui está positiva. Eu poderia ter uma situação de velocidade negativa, ela poderia estar apontada para a esquerda, né? Mas não vem o caso aqui. Então ela sai da origem e vai até outra árvore que está distante 50 metros dela. Beleza? E aí, você lembra dessa equação, matemática aqui? Deixa eu ver, eu escrevi ali algum ponto aqui. Eu vou resgatar ela. Aqui, ó. Então essa aqui é a equação que ela tem um nome. Ela se chama função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Alguns professores chamam de só sorvete, né? Só sorvetão. Outros professores dão um nome pornográfico. Eu sou o cara que dá um nome pornográfico para essa equação. Mas não vou falar esse nome pornográfico porque está sendo gravado. Então beleza. Então essa aqui é a posição final, posição inicial, velocidade vezes o tempo. Aí você compara aqui, ó. Posição final, posição inicial, velocidade vezes o tempo. E aí você percebe que a posição inicial vale 0, porque a formiga partiu da origem. Né? Aqui no exercício, o carro não está partindo da origem. Né? A posição inicial do carro é na posição 100. Né, que no caso aqui está dado em quilômetros. Então a gente começa a visualizar o movimento do carro a partir do quilômetro 100 dentro do seu sistema de coordenadas. Né? E aí a partir do quilômetro 100 o carro imprime uma velocidade positiva de 80 km por hora. Né? Uma vez que a distância está dada em quilômetro, o tempo está dado em hora e a velocidade está dada em quilômetros por hora. Né? Ou seja, 80 km por hora. E aqui no caso a velocidade da formiga é 0,1 metros por segundo e o tempo é medido em segundos. Essa então é a função horária da posição da formiga no movimento retilíneo uniforme, MRU. Nessas condições, calcule o tempo que é demandado para a formiga alcançar metade do caminho. Então metade do caminho é aqui, ó. Metade do caminho é posição final igual a 25 metros. Metade do caminho é 25 metros. Então, quanto tempo demora para a formiga alcançar a metade do caminho? Usa essa expressão matemática aqui, uma expressão determinística, né? Uma expressão determinística. No lugar da posição final, então, você põe 25 metros. Posição inicial é 0, então nessa equação aqui o 0 não aparece. Então fica 25 igual a 0,1 vezes t. E essa expressão matemática aqui veio dessa expressão matemática aqui, ó. Zero vírgula 1 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 250 dividido por 0,1 é igual a 250. 25 dividido por 0,1 é igual a 250. Se você não concorda comigo, você pode colocar na calculadora. Né? Há uma situação que eu estou dividindo o número e o resultado da divisão é um número maior. Né? Isso acontece quando o denominador é um número maior que 0, mas menor que 1. Beleza, então a formiga demora 250 segundos para alcançar metade da linha. 250 segundos. Só que a gente não tem uma percepção muito boa de tempo quando o tempo alcança valores em torno de 250 segundos. É que nem uma grávida dizer assim: ah, eu tenho 30 semanas de gravidez. Eu não quero saber quantas semanas de gravidez você tem. Eu quero saber quantos meses de gravidez você tem, né? As grávidas ficam deixando a gente confuso, né? Então, para fugir dessa confusão, eu acho que minuto é uma unidade de tempo melhor de ser observada, né? Então, fica aí a sugestão.
Como que faz para transformar 250 segundos em minutos? 250 segundos é o intervalo de quantos minutos? Como que eu faço? Eu uso essa ideia aqui, ó. Eu lembro que 1 minuto é igual a 60 segundos. 60 está multiplicando segundo, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, por isso que essa expressão matemática aqui em cima é igual a essa expressão matemática de baixo. Daí, no lugar do segundo, eu coloco 1 dividido por 60 vezes minuto. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente então, tirei o segundo daqui e no lugar do segundo, coloquei 1 dividido por 60. Aí vai ficar assim, ó. 250 vezes 1 dividido por 60. Aproximadamente 4,17 minutos. Né? 4,17 minutos. Ou você poderia também fazer assim, ó, 250 dividido por 60 aqui, imprime o mesmo resultado. Ah, só uma curiosidade, assim como 9 horas e meia não significa 9 horas e 50 minutos, 4,17 minutos não significa 4 minutos e 17 segundos, tá? Esse 0,17, ele deve imprimir um valor em segundo. É assim, ó. Então é 250 dividido por 60. Ops. 250 dividido por 60 menos 4. Eu quero saber quantos segundos tem 0,17 minutos. Então multiplica por 60. Isso dá, então, 4 minutos e 10 segundos. Então a formiga demora para sair daqui da origem até metade do caminho 4 minutos e 10 segundos. Né? Ou você pode deixar 4,17 minutos também. Qual a distância percorrida pela formiga em 6,5 minutos? Ora, o tempo aqui está dado em segundo, então, para fazer um input, né, para o valor de tempo entrar aqui, ele tem que estar na unidade de segundo, ele não pode estar na unidade de minuto. Então, eu tenho que transformar 6,5 minutos em segundos. E aí, o que eu lembro? Que 1 minuto é igual a 60 segundos. No lugar do minuto, eu coloco 60 segundos. 6,5 vezes 60 dá 390 segundos. E aí, então, uso essa expressão. Eu quero saber, então, qual é a posição quando o tempo é igual a 390 segundos. Qual é a posição quando o tempo vale 390 segundos? No lugar do tempo, coloco 390 vezes 0,1 dá 39 metros. Então, a posição da partícula no instante de tempo de 6,5 minutos é igual a 39 metros. Muito parecido com o que está escrito aqui, ó. Só que aqui, em vez de ser metro por segundo, ou minuto, né, a gente usa quilômetro por hora. A posição inicial do carro em relação à origem do sistema, já dei essa resposta. A posição do carro quando o tempo é igual a 2 horas. No lugar do tempo, você vai colocar 2 horas e você vai conseguir essa distância quando o tempo é igual a 2 horas. Qual é a instante de tempo em horas quando o carro atingir a posição de 500 km? Então, a posição final aqui vale 500. Então, vai ficar 500 aqui, igual a 100 mais 80 vezes t. Aí você só isola o tempo. Continha de 7º ano também. Né? E é isso. A videoconferência que a gente tinha para hoje está encerrada, tá? De assunto. O que fica então para depois? Segundo o cronograma, vocês têm que entregar então a lista 1 e a lista 2 no dia 31 de agosto. As orientações para você produzir a lista tá aqui, ó. Então eu tenho uma sugestão. Qual que é a sugestão? Não, peraí. Como que você tem que produzir a lista? Esse caminho você tem que seguir, esse pedaço de caminho você tem que seguir, não tem jeito. Você vai escrever a resolução dos seus exercícios numa folha A4. Você vai escrever no cabeçalho da lista o seu nome, que lista você está produzindo, qual é a sua turma.
Depois você vai colocar só a resolução das questões e você vai indicar qual questão se refere a uma determinada resolução. Você vai deixar de uma maneira organizada e aí você vai digitalizar essa lista. Você pode usar um scanner, né? Certamente deve ter algum aluno com impressora multifuncional. E aí você utiliza esse scanner. Se você não tiver, você usa um aplicativo de celular chamado CanScanner. Aí é sugestão, tá? Você usa então o aplicativo, digitaliza. Quem tiver dificuldade para digitalizar com o CanScanner, me avisa que eu ajudo. Teve um aluno que perguntou para mim se ele poderia simplesmente tirar foto da lista, colocar essa foto no Word e exportar esse documento Word para PDF. Se a qualidade desse PDF for boa, tão boa quanto o CanScanner ou uma lista dessa escaneada, né? Tudo bem, pode mandar, não tem problema, manda ver, tá? Tem que ficar bonito, tem que estar organizado, tem que estar bem legível, tá? Esse é o importante. E aí você vai mandar as duas listas dia 31 de agosto, que é segunda-feira que vem. Isso, segunda-feira que vem. E aí na mensagem que você vai me mandar por e-mail, que tá aqui, ó, você vai no... tem um pedaço do e-mail lá que chama assunto, né? Lá no assunto você vai colocar o seu nome, as listas que você está entregando e a sua turma. E você vai colocar também o título desse arquivo, seu nome, a lista que você está entregando e a turma. Você pode colocar as duas listas num arquivo PDF? Pode. Na verdade, até melhor para mim. Você pode fazer um PDF para cada lista? Pode também. Mas seguindo a regrinha, tem que colocar o seu nome no título, a lista que você está entregando e a sua turma. Por que eu pego muito no pé que você coloque a sua turma, seu nome e a lista que você está entregando? Porque eu gasto pelo menos, no mínimo, 1 hora e 30 minutos só para baixar todas as listas e organizar os nomes e colocar na pasta, tá? No mínimo. Só esse trabalho, só essa parte de organizar me toma 1 hora. E eu odeio ter que gastar essa hora só para mexer com essa coisa chata, né? Então, se você colocar seu nome, fica muito mais fácil para mim para poder fazer as correções. E aí, se ficar fácil de corrigir, né, eu consigo abrir mais tempo, mais espaço, né, abrir mais prazo para que vocês entreguem as suas tarefas. Outra coisa, de uma maneira geral, eu vou aceitando as tarefas até a data, até a última data, né? Então, qual que é a última data? A última data é a data de encerrar o bimestre. A data de encerrar os 2 bimestres, né? O primeiro semestre, no caso, é 9 de outubro. Você pode me entregar tudo 9 de outubro? Olha, depende. Você pode sim postergar o prazo em algum momento, só que eu vou ficar no pé para você me entregar na data que eu propor. Por que eu faço isso? Porque se me entregar tudo bagunçado, vai demorar muito mais tempo para eu corrigir e pode acontecer, se o volume de tarefa, de trabalho vier de uma maneira muito pesada na última semana de outubro, eu não conseguir corrigir tudo e eu não lançar as notas. E aí eu levo um puta esporrão, uma bronca muito pesada do chefe, tá? Então, vamos fazer o possível para entregar as tarefinhas nas datas que eu prometer, tá bom? Nas datas que eu propor, beleza? E é isso. Professor, Fala. na questão número 4 do item 3, eu não consegui resolver ela direito. Eu fiquei em dúvida de Qual como lista? faz. Você poderia me explicar? Da segunda lista, da questão 4, item 3. Eu não abri ela, né? Deixa eu ver aqui. Questão 4 do item 3? Isso. Tá. Eu proponho assim, ó. Eu vou abrir aqui um ambiente pra fazer as continhas. Espera aí. Questão 4, item 3.
Então a velocidade é 2 dividido por π quilômetro por hora. Tá aqui a velocidade. A velocidade então é 2 dividido por π quilômetro por hora. Essa expressão aqui, ela pode ser impressa, ela pode ter outro tipo de forma. Você pode... 2 por π é a mesma coisa que 2 dividido por π, né? Ok, aí você vem aqui nas minhas orientações. Aí você vai colar, né? Vai fazer uma cola. Agora no tempo de rédea você pode colar à vontade, né? Não tem mais aquele estresse de achar que o professor vai descobrir que você está colando. Aqui você pode colar. Então o que você vai ver? No lugar, eu quero transformar então quilômetro por hora em metro por segundo. No lugar então do quilômetro por hora, deixa eu ver. Cadê? Achei. Então no lugar do quilômetro por hora, eu vou colocar 1 dividido por 3,6 metro por segundo. Por que eu faço isso? Primeiro é o seguinte, isso aqui é o seu ponto de partida. Primeiro de tudo, isso aqui é o ponto de partida. O que significa isso? Se eu precisar transformar metro por segundo em quilômetro por hora, eu tiro o metro por segundo e no lugar do metro por segundo eu coloco 3,6 km por hora. Agora, se eu precisar transformar quilômetro por hora em metro por segundo, eu tenho que lembrar o seguinte, eu vou começar daqui e vou perceber o seguinte, ó, 3,6 está multiplicando quilômetro por hora. Se ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Logo, 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. No lugar de quilômetro por hora, eu vou colocar 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Tal como está aqui, ó. Então, por enquanto, deixa essa fração assim mesmo. E aí, 1 dividido por 3,6 vezes metros por segundo. Né? Essa expressão do meio virou essa expressão daqui de baixo. Essa do meio virou essa expressão de baixo. Deixa eu ver aqui mais. Então, seu ponto de partida é sempre essa equação aqui, ó. Ou essa, tá? Sabendo que essas duas equações aqui são iguais, né? Essa e essa. E aí, ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma multiplicação de frações. 2 dividido por π vezes 1 dividido por 3,6. 2 vezes 1, π vezes 3,6. Posso deixar assim? Até pode, mas vamos... Não sei, não está muito estético. Para mim, eu acho que fica mais estético se você efetuar o algoritmo que está aqui, ó. E aí você vai colocar na calculadora, na sua calculadora científica mesmo, ó. 2 dividido por π, né? Deixa eu ver onde que está π aqui. Cadê o π? Onde está π aqui? Onde está π? Qual que é? Padrão? Científica? Aqui, pô! Então, 2 dividido por 3,6 vezes π.
Então esse aqui vai dar aproximadamente 0,17 metros por segundo. Só que aqui é aproximado agora, né? Então essa expressão aqui virou isso. Que por sua vez é aproximadamente igual a 2 dividido por π quilômetro por hora. Né? Quem que perguntou? Quem que tava? Fabiola, né? Que tinha perguntado? Sim, fui eu que perguntei. Fabiola, tá de boa? Sim, agora eu consegui entender. Tá. Muito obrigada. E, professor, uma última pergunta. Ah, Na questão 5, quando a gente for colocar a resposta, a gente vai colocar, tipo, a resposta e só o H de hora, né, no final, porque ele não quer saber a velocidade média. Então, tipo, vai ser só a hora, né? deixa eu ver. Só em horas. No item 3, né? Do 5. A resposta é só em horas. E aí, como que você obtém esse T em horas? Você quer a posição final, e aí no lugar do S você coloca 500. Aí vai ficar 500 igual a 100 mais 80T. E aí você vai isolar o tempo. É fácil, né? 100 está somando, passa para o outro lado subtraindo, 80 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e aí você encontra o tempo em horas. Tá bom, obrigada. Tá bom? Posso encerrar então? Eu vou encerrar já a videoconferência, e aí nas próximas 2 horas